Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Culture Revival, e nesse vídeo nós vamos assistir juntos a uma parte da pregação do pastor Luciano Subirá, e o tema é a liderança do Espírito Santo. Deus quer trazer direção para mim e para você. Agora, nós precisamos entender como a coisa funciona. E naquele dia, aquele pastor simplificou e falou: Luciano, aprenda a escutar seu coração. Ele falou: a frase sou estranha agora, mas principalmente em momentos onde você sabe que sua cabeça não quer fazer algo, vai ficar fácil perceber que aquilo não vem de você. Eu costumo brincar que a primeira experiência você não esquece. Eu estava passando por uma praça da cidade, era um dia frio, eu estava usando a blusa de lã, era ainda um adolescente, e durante muitos anos, quando eu e meus irmãos, à medida que nós fomos crescendo, sendo criados, nós enfrentamos muita dificuldade financeira, e durante muito tempo todo mundo usava roupa ganha, que normalmente não vem em bom estado. Agora eu, com o salarinho de office boy, ralei, juntei dinheiro uns meses para dar entrada e parcelei o resto de uma blusa de lã. Dessa você compra numa promoção de loja de departamento. Ainda lembro o dia que eu estava dentro da loja e anunciaram no microfone: promoção no setor de inverno. E aí eu fui lá, aquelas queimas, comprei aquela blusa de lã, o inverno estava acabando. Tinha dia que nem frio direito estava, a gente saía suando, mas eu orgulhoso que agora eu tinha minha blusa nova de lã. Esse dia eu tô com ela. Eu tô passando por uma praça e vejo um mendigo debaixo do banco. E quando eu tô passando perto dele, começa a me chamar a atenção, eu olho para ele. Algo dentro de mim, não era uma visão espetacular, não era uma voz audível, mas algo dentro de mim começa a borbulhar. E aquela coisa interior que eu não consigo chamar de pensamento nem de sentimento, aquele testemunho interior parece me sugerir fortemente: aqueça esse homem. Eu lembro que eu parei, fiquei olhando para o mendigo, falei: Deus, se for você, usando aquele sistema simples que o pastor me ensinou, eu falei: me ajuda a entender o que está rolando. Falei: considerando que o senhor não deve ter planejado que eu passe a noite abraçado com esse homem, o senhor deve estar pedindo a minha blusa de lã. Eu passei 3 anos sem uma dessas. E agora que eu tenho uma, e eu tô olhando esse cara bêbado, dormindo no chão, que não toma banho, vou dizer uma coisa pro senhor: com ele essa blusa dura 3 dias. Comigo dura 3 anos. Se eu der a minha para ele daqui 3 dias, o senhor tem 2 passando frio. Se eu ficar, é um só. Você percebe essa hora que sua mente está dizendo: eu não quero fazer isso. E nessa hora eu lembrei: quando o seu coração está sugerindo que sua mente não quer, há um forte indício de que não vem de você. Eu não queria dar minha blusa. Eu estava desfilando ela com orgulho. E naquele momento eu fiquei lembrando do pastor dizendo: ouça seu coração. Eu falei: só tem um jeito de saber. Fui lá, acordei o bêbado. Falei: Deus mandou eu te aquecer. Tirei a blusa, entreguei, ele vestiu, voltou a deitar e dormir. Nem obrigado, miserável, falou. Miserável literal. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei: nem agradeceu. Me deu um arrependimento, a vontade de tomar de volta, me deu nojo de pegar de volta. Aquele misto de sentimento. Eu queria dizer para você que eu ouvi um coral de anjos, que tudo ficou maravilhoso depois daquilo, mas nada. Eu estava com raiva dele, com raiva de mim, e eu pensei: acho que deu ruim esse negócio. Irmãos, a respeito desse sentimento que ele disse, muita gente critica, fala que a gente não pode confiar nos sentimentos e tudo mais, mas a gente precisa ter em mente uma coisa: o pastor tá falando desses sentimentos, mas esses sentimentos, eles têm que passar primeiro pelo filtro da Bíblia, pelo filtro da palavra. Se é um sentimento que não está de acordo com o que está na Bíblia, então não pode ser Deus falando com você. Para a pessoa ter esse discernimento, ela tem que ter bastante conhecimento da palavra de Deus, né, para poder saber o que é e o que não é, que passa nesse filtro. Enfim, só queria esclarecer isso antes da gente continuar aqui. E agora, sem saber o que fazer, eu decido ir embora, até porque tá frio. E quando eu saio e começo a dar os primeiros passos, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me disse: se você aprender a seguir o testemunho interior e ouvir a minha voz, você vai viver uma vida de aventuras extraordinárias. Pensa numa promessa que tem se cumprido até hoje. Naquele momento, quando eu comecei a andar e ele começou a falar comigo, eu entendi que aquilo era Deus desde o início. E eu vou aprender a dar valor a isso. Aquele pastor naquele dia falou para mim: Luciano, o testemunho interior merece a nossa atenção. E eu comecei a lembrar que meu pai falava disso. Em outras palavras, meu pai dizia: não estou com paz para tomar essa decisão. Tomei essa decisão porque estou sentindo paz. Eu perguntava: pai, o que é esse negócio de paz? Ele estava a declaração de Paulo aos Colossenses: seja a paz o árbitro, o juiz nos vossos corações. E diz: a paz é uma espécie de confirmação que o Espírito Santo traz, de que é para avançar. Ele falou: eu leio aquilo como fosse um semáforo com um sinal verde. E diz: mas a falta de paz, normalmente para mim, é como o sinal vermelho do semáforo. É algo que está me dizendo: para, não avance. E eu comecei a prestar atenção no fato de que o testemunho interior é o que Deus quer usar. Porque Deus quer falar comigo, com você, de forma simples, mais simples do que imaginamos. Eu vejo o tempo todo as pessoas dizendo: Deus não fala comigo. Eu digo: será aquele que não fala ou você não entende como ele fala? Gente, não é difícil reconhecer a voz do Espírito Santo, ou o testemunho interior do Espírito Santo.
Você chega numa roda de conversa lá no trabalho ou na escola, tem um grupo de pessoas contando piada. E você chega e começa a rir do que está ouvindo, lembra de algumas coisas, começa a contar, mas daqui a pouco a conversa migra de piada a piada suja. A diferença entre um e outro não é a falta de graça. É só, às vezes, a falta de pudor, de moral, de respeito, de pureza. E aí, à medida que o assunto foi virando, bateu a saudade do velho homem, você mesmo resgatou um monte de coisa, riu com eles, fez todo mundo rir. Quando você saiu de lá, algo dentro de você, não é uma visão espetacular, não é uma voz audível, mas algo dentro de você, que nem você sabe explicar, está te sugerindo fortemente, esse não é o seu lugar. Você não deveria ter ficado ali comendo todo esse lixo. Eu não sei vocês, mas eu acredito nisso. Eu acho que o Espírito Santo pode falar com a gente dessa forma, através de sentimentos, pensamentos. Só que a gente tem que ter essa noção de passar tudo no filtro da palavra de Deus. O que tiver de fora, com certeza não vem dele. E dessa forma a gente vai conseguir reconhecer essa voz de uma forma melhor. E aproveitando que você está assistindo o vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever também no canal para acompanhar os próximos e compartilhe também com alguém aí que você conheça. Quem que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Aí vamos trocar de roda de amigos. Você deixou a roda dos ímpios e agora encontrou uma outra roda de gente da igreja. Mas não são irmãos quaisquer. São aqueles que o veneno corre no canto da boca, que a língua é bifurcada, bipartida. E o time dos maledicentes está usando a língua feita um chicote, um açoite, para bater no outro que não está ali para se defender. E você decide se unir com eles e fala mal do seu irmão. Mas daqui a pouco você sai dessa roda e de novo aquele mesmo desconforto. Não é uma visão espetacular, não é uma voz audível, mas algo está te sugerindo fortemente. Você não deveria ter falado do seu irmão dessa forma. Quem é que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Gente, se o Espírito Santo não fala com o crente, ele é uma das criaturas mais loucas que existe. De vez em quando eu pergunto para alguns, com quem que você vive discutindo? Ou você é um doido, ou tem alguém tentando falar com você. Vamos falar do crente um pouquinho mais sério, que não está em nenhuma dessas outras duas rodas. Aquele que está no lugar secreto, no tempo com Deus, de oração, no devocional, e ele está orando, daqui a pouco ele entra naquele lugar do quebrantamento. Meus filhos diziam que a melhor hora de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo com Deus, que a gente vinha tudo quebrantado. Aí está lá quebrantado, você fala, Jesus, hoje eu estou facinho, pode pedir qualquer coisa, e de repente vem algo dentro de você e diz, então perdoa fulano. Aí você diz, fulano não. Se Deus não fala com você, você está discutindo com quem? Não, fulano não. Aí algo dentro de você começa, perdoa fulano. Lembre de quantos anos de boa amizade, relacionamento, tudo que vocês viveram juntos. Não precisa se afastar, romper dessa, perdoa fulano. Aí algo começa, é quase como se fosse uma queda de braço, você sente tá perdendo. Aí você começa a ceder condicional. Posso até perdoar, mas vai ter que vir